Hey my friends, what's up? Tio Bom chegando por aqui com mais esse vídeo super bacana, super legal. E no vídeo de hoje eu vou estar analisando um trecho do discurso do Jim Carrey. Esse discurso que aconteceu em 2014. Eu separei este vídeo em alguns trechos, da qual eu coloquei legenda e algumas palavras eu coloquei em destaque para a gente estar analisando com mais cuidado. Espero que vocês gostem desse modelo de vídeo. Já vou pedindo que você deixe o seu like, já vai compartilhando, já vai com certeza indicando para os seus amigos. Vamos colocar esse trecho, vamos analisar juntos o discurso do Jim Carrey e vamos aprender inglês junto com ele. Let's get started! But I didn't freak out, you know. I used that time to eat a large meal. Connect with someone special on Tinder. Because life doesn't happen to you, it happens for you. How do I know this? I don't, but I'm making sound, and that's the important thing. That's what I'm here to do. Hey, Jim Carrey sempre engraçado, até parece um comediante, né, pessoal? Vamos lá, nesse trecho Jim Carrey começa dizendo But I didn't freak out, you know. Esse freak out é um resolverbo que significa surtar, enlouquecer, freak out. E como ele utilizou a frase na negativa, but I didn't freak out, mas eu não enlouqueci. Você sabe, essa expressão you know, você sabe, muito utilizada no meio de frases para dar uma descontraída, para deixar o idioma mais natural. I used that time. Eu usei aquele tempo to eat a large meal, para comer uma grande refeição. Esse it poderia ser substituído por have, to have a large meal. Quando falamos de alimentos ou bebidas, podemos colocar o have sempre no sentido de comer ou beber também, sem nenhum problema. Inclusive é bem natural e bem comum utilizar o have nesse sentido. Então, to have a large meal ou to eat a large meal teriam o mesmo significado. Connect with someone special on Tinder. Conectar com alguém especial no Tinder. Então, on Tinder, a preposição que ele utilizou foi on. Então, quando falamos sobre redes sociais, no Tinder, no Facebook, por exemplo, devemos utilizar on Tinder, on Facebook, por exemplo, como preposição. Because life doesn't happen to you. Porque a vida não acontece para você. Porque a vida não acontece para você. Because life doesn't. Por que foi utilizado doesn't e não o don't? O does foi utilizado porque estamos falando do que? Vida, the life. E vida é it. E para he, she e it no present simple devemos utilizar does e não don't. O don't utilizamos para I, para you, para we e para they, né, pessoal? E o does para he, she e it. Então, porque a vida não acontece para você. Life happens for you. A vida acontece por você. Então, nessa frase está dizendo que a vida não é o que acontece, é você que tem que fazer, né? A vida acontece por você. Life happens. Olha lá, Jim Carrey falando sério. How do I know this? Como eu sei disso? I don't, but I'm making sound. Eu não sei, mas eu estou fazendo barulho, está fazendo sentido, eu realmente estou fazendo barulho e é isso que importa. And that's the important thing. E isso é a coisa importante, e isso é o mais importante. That's what I'm here to do. That's what I'm here to do. Essa expressão, that's what, ela significa por isso, né? That's what, por isso é que estou aqui. E assim terminamos esse trecho dessa fala do discurso do Jim Carrey. Vamos olhar mais um trecho e já já eu volto com mais explicações. Sometimes I think that's the only thing that's important, really. You know, it's just letting each other know we're here. You know? Reminding each other that we're part of a larger self. I used to think Jim Carrey is all that I was. Just a flickering light, a dancing shadow. The great nothing masquerading as something you can name. Seeking shelter in caves and foxholes dug out hastily. An archer searching for his target in the mirror. Wounded only by my own arrows.
begging to be enslaved, pleading for my chains, blinded by longing and tripping over paradise. Vamos lá, Jim Carrey continua. Sometimes I think that's the only thing that's important really. Às vezes eu acho que é a única coisa realmente importante. You know, novamente ele utiliza essa expressão you know, no sentido, você sabe. It's just letting each other know we're here. Each other, um ao outro. Você sabe, é apenas para deixar um ao outro saber que estamos aqui. Reminding each other that we're part of a larger self. A larger self, um eu maior, né? Então, lembrando um ao outro que fazemos parte de um eu maior. Jim Carrey filosofando, quem diria Jim Carrey filosofando nesse discurso. I used to think Jim Carrey is all that I was. Então, eu costumava, essa expressão I used to, essa estrutura I used to, eu costumava pensar que Jim Carrey é tudo que eu era. I was, o passado aí do verbo to be. Eu costumava pensar que Jim Carrey era tudo o que eu era. Just a flickering light, a dancing shadow. Apenas uma luz piscando, uma sombra dançante. The great nothing masquerading as something you can name. O grande nada. Então, the great nothing, o grande nada, disfarçando de algo que você pode nomear. Olha que frase, hein? Com Jim Carrey. O grande nada disfarçando de algo que você pode nomear. Seeking shelter in caves and foxholes, dug out hastily. Procurando, seeking, o verbo to seek, procurar, buscar, né? Quando você está buscando, procurando alguma coisa com bastante intensidade, você fala seeking, seek, né? O verbo to seek. Então, procurando, em busca de um abrigo em cavernas e tocas de raposas, foxholes, tocas de raposas, cavado às pressas. An archer searching for his target in the mirror. Então, um arqueiro, an archer, um arqueiro procurando seu alvo. Target é alvo, seu alvo no espelho, in the mirror. Wounded only by my own arrows. Ferido, wounded, ferido apenas por minhas próprias flechas. Begging to be enslaved, pleading for my chains, implorando para ser escravizado, implorando por minhas correntes. Então, begging é o verbo to beg, de implorar, é o verbo implorar, to beg. Blinded by longing and tripping, over paradise, a preposição over. Então, blinded by longing and tripping, cegado pela saudade e pela viagem. Over paradise, no paraíso, né? Sobre o paraíso. Can I get an amen? Eu posso ter um amém? Vamos lá, pessoal. Estão gostando até aqui? Já vão deixando o seu comentário, curtindo esse vídeo se você ainda não curtiu. E vamos para mais um trecho desse magnífico discurso de Jim Carrey. You didn't think I could be serious, did you? I don't think you understand who you're dealing with. I have no limits. I cannot be contained because I'm the container. E voltamos aqui com Jim Carrey novamente fazendo as suas brincadeiras, né? Jim Carrey diz: You didn't think I could be serious, did ya?
Você não achou que eu pudesse estar falando sério, não é? Esse did ya, tu vê que did ya não achou, né? Esse ya é muito comum em inglês, utilizado pelos nativos, ao invés de dizer you para você, dizer apenas ya. Então, did ya, você achou? Você não achou que eu poderia estar falando sério, achou? I don't think you understand who you're dealing with. Who you're dealing with. Deal with é um phrasal verbo. Novamente, veja quantos phrasal verbos que o Jim Carrey está utilizando durante esse speech, durante esse discurso dele. To deal with significa lidar com, né? Lidar com algo ou lidar com alguém. To deal with. Então ele diz, I don't think you understand who you're dealing with. Eu não acho que você sabe com quem você está lidando, fazendo mais uma de suas brincadeiras, esse Jim Carrey. Então, I have no limits. I have no limits. Eu não tenho limites. E aí, novamente, o discurso dele se torna realmente engraçadíssimo, né? Eu não tenho, I have no limits. Poderia ser, I don't have limits. Poderia, sem problema nenhum. São apenas duas maneiras diferentes de usar o negativo nas frases. I don't have limits ou I have no limits. As duas maneiras estão perfeitas. I cannot be contained because I'm the container. Então, novamente, uma frase super engraçada. I cannot. Ele poderia utilizar aqui o can't, fazendo a contração do can mais o not? Poderia, tranquilo. Mas ele preferiu usar separado cannot. E não tem problema nenhum, tá, pessoal? Muitos alunos falam que cannot, usado separado, é muito formal. Não tem problema, você pode usar ele tranquilamente no seu dia a dia, em momentos informais, cannot ou can't. As duas maneiras estão ótimas. Então, I cannot be contained because I'm the container. Fazendo mais um trocadilho, mais uma piadinha aqui. Então ele disse o quê? Eu não posso ser contido, porque eu sou o container. E o container não pode ser contido. Fazendo esse jogo de palavras. Vamos lá, pessoal. Estão gostando? Vamos para mais um trecho. E o último agora, analisando esse trecho, esse discurso do Jim Carrey. Espero que vocês estejam aprendendo bastante expressões neste vídeo. Vamos ver o próximo. Logo, logo estou de volta. You can't contain the container, man. You can't contain the container. I used to believe that who I was ended at the edge of my skin. That I had been given this little vehicle called a body from which to experience creation. And though I couldn't have asked for a sportier model, it was, after all, a loaner and would have to be returned. Then I learned that everything outside the vehicle was part of me too. And now I drive a convertible. Estamos de volta! E como não se divertir com Jim Carrey? Ele continua o seu discurso dizendo You can't contain the container, man! You can't contain the container! Você não pode conter o container, cara! Você não pode conter o container! Fazendo novamente esse trocadilho super engraçado. E tu vê que antes ele utilizou o cannot separado e agora ele utiliza o can't com a contração, cannot, can't. Então ele está utilizando as duas maneiras, como eu sempre digo, as duas maneiras estão corretíssimas, podem ser utilizadas de qualquer forma. Então, you can't contain the container. Você não pode conter o container. I used to believe that who I was. Novamente ele utilizou essa estrutura. I used to. Eu costumava. Então, I used to believe, eu costumava acreditar que quem eu era, who I was, ended at the edge my skin, terminava no limite da minha pele. Ele está dizendo aqui que ele costumava acreditar que quem ele era dizia respeito somente àquilo que estava dentro do corpo dele, somente aquilo que fazia parte do seu corpo. Por isso ele disse, ended at the edge my skin, terminava na borda, no limite da minha pele. That I had been given this little vehicle called a body. Então, que eu tinha recebido esse pequeno veículo chamado corpo. From which you experience creation. Da qual você experimenta a criação. From which, da qual. Though I couldn't have asked for a sportier model. Então,
Porém, eu não poderia ter pedido um modelo mais esportivo, sportier. Sportier é um comparativo, né? Um sportier modelo mais esportivo. I was, after all, a loner. After all, afinal de contas. Então, eu era, after all, afinal de contas, a loaner, um emprestador, aquela pessoa que pega algo emprestado é um loaner, então um emprestador. Então ele está dizendo que no final das contas ele percebeu que ele era apenas um emprestador desse veículo chamado corpo, que é o corpo dele. And would have to be returned, e teria que ser devolvido. And would have to be, teria que ser devolvido. Then I learned that everything outside the vehicle was part of me too. Então, then, esse then com E é então, não é o then com A que tem outro significado, né? Que é utilizado para comparações no sentido do que, then do que. Esse then com E é então. Então, eu aprendi que tudo fora do veículo, outside, né? Se inside significa dentro de algo, é do lado de dentro, outside do lado de fora. Então, que tudo fora do veículo was part of me too, era parte de mim também. Então ele percebeu que além do corpo dele, que ele, né, diz que era um veículo que precisava ser devolvido, também o que estava do lado de fora era parte dele também. And now I drive a convertible. E agora eu dirijo um conversível, fazendo mais uma das suas brincadeiras. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe o seu comentário, é muito importante para mim saber se vocês gostam de aprender inglês com trechos de discursos, e com certeza eu estarei trazendo ainda mais com muitas falas, muitas expressões idiomáticas, phrasal verbs, realmente o inglês da vida real. Deixe o seu comentário, deixe a sua curtida para mim saber se vocês gostam e gostaram desse tipo de conteúdo. Até a próxima. Bye bye. See ya.